Olá a todos os nossos telespectadores, aqui é Letícia Barbosa em mais um debate político. Hoje nós estamos aqui dando continuidade à nossa sequência de candidatos majoritários. Estamos recebendo o candidato Marcelo Ramos do PT. Seja muito bem-vindo, candidato. Olá, Letícia, é uma alegria estar aqui com você. Olá a todos que nos assistem. É sempre importante ter a oportunidade de falar do que a gente pensa para o futuro da cidade de Manaus. Eu acredito que passou do tempo dessa cidade mais ou menos, dessa cidade que só anda para o lado, e chegou o tempo de uma Manaus criativa, inovadora, próspera, a Manaus do futuro. E é por isso que eu estou aqui. Marcelo, nós estamos agora dando um pontapé, né? No final da nossa campanha. Estamos aqui recebendo você no nosso debate. E antes da gente começar um pouco mais a fundo dos nossos quadros, eu quero saber, como é que está a sua caminhada? Olha, eu estou muito feliz. Quando o presidente Lula me chamou para essa empreitada, não era algo que estava planejado na minha vida. Eu tinha praticamente deslocado a minha atividade profissional para Brasília e para São Paulo. Não planejava disputar a eleição, mas um chamado do presidente Lula é um chamado do maior líder da história desse país, o único homem que ganhou 3 eleições na urna no nosso país. Mas quando eu voltei para Manaus, depois de conversar com o presidente Lula, eu percebi que era muito mais do que só um chamado do presidente. Era um chamado da minha consciência. Eu tenho uma missão de vida que é servir a cidade de Manaus, essa cidade que me fez ser quem eu sou. Então eu estou muito feliz nessa caminhada, tendo a oportunidade de me reconectar com as pessoas, de mostrar que existe um caminho diferente, que existe a possibilidade de uma mudança verdadeira, não uma mudança de trocar o ruim pelo ruim, não uma mudança de trocar o Davi Almeida da prefeitura para entregar a prefeitura para o grupo do Wilson Lima, que só tem feito mal para o nosso estado. Eu acho que é a chance de uma virada de página na história da nossa cidade e eu estou muito feliz de participar dessa caminhada. A todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando, nós estamos agora dando início a um dos nossos quadros favoritos, que é o jogo das cartas. Olha, Marcelo, aqui eu vou te entregar algumas cartas, que no caso você vai escolher, onde tem diversos assuntos que nós vamos conversar. São temáticas que envolvem a cidade de Manaus, atualidades, polêmicas, não sabemos o que pode sair. Vamos lá. Então, eu espero que saiam polêmicas, eu gosto de polêmicas. Você gosta? Vamos lá. Fake news. Fake news. Peço que você escolha mais 3. Ah, é? Eu vou falar sobre as 3 de uma vez só? Não, as 4. Só que aí eu vou estar encaminhando você. Fake news, aliado, segurança pública e pior gestão. Vamos lá. Pode me entregar? Eu passo para você? Exato. Agora vamos lá. Sobre fake news. Nós estamos em uma eleição que vem sendo muito marcada, né, sobre a questão da utilização das redes sociais, das mídias como um todo. Também viemos de uma certa polarização das eleições nas últimas que vieram acontecendo. Eu quero saber o teu posicionamento em relação a isso. Você utiliza muitas redes sociais, mas você acha que a fake news, de alguma forma, está sendo muito mais preponderante nessas eleições? Letícia, veja só. Vamos separar porque são coisas diferentes. Uma coisa é você ter opinião diferente sobre um acontecimento. A outra coisa é você modificar os fatos ou anunciar um fato que efetivamente não existiu. Então, às vezes, as pessoas acham esse negócio de combater fake news é combater a liberdade de expressão. Não. Ninguém tem liberdade para mudar os fatos. Ninguém tem liberdade para inventar um fato que não aconteceu ou para negar um fato que aconteceu. Então, acho que as redes sociais elas devem ser livres para as pessoas emitirem as suas opiniões, claro, sendo responsabilizadas por elas quando elas configuram crime, mas nós temos que ter muito cuidado de não tentar manipular as pessoas mudando fatos. Eu estou numa campanha que fala a verdade, que conversa com as pessoas sobre a verdade. Quando eu falo que Manaus vive uma grave crise na saúde pública, eu falo porque isso é um fato. As pessoas sentem isso na pele. Quando eu falo que Manaus vive uma grave crise na segurança pública, isso é um fato. As pessoas sentem isso na pele. E quando eu digo que essa crise na saúde e essa crise na segurança é decorrente de um consórcio de políticos formados pelo Davi Almeida, pelo Wilson Lima e pelo Roberto Cidade, e que, portanto, entregar a prefeitura para o Wilson Lima e para o Roberto Cidade não vai mudar nada, porque eles não dão conta de fazer o que é responsabilidade do Estado hoje, isso é um fato, não é simplesmente uma crítica política, é uma constatação
de que a nossa cidade vive momentos muito difíceis. Agora falando um pouco sobre aliados, tenho duas perguntas para você em relação a isso. Uma é que, além do presidente Lula, quem seria o seu maior aliado hoje? E segundo, quando você decidiu vir candidato, quando você recebeu o convite para ser candidato, houve uma certa polêmica ali em relação aos seus outros colegas, né, de partido, de coligação, onde alguns ali se sentiram um pouco deixados de lado, de escanteio, e teve toda uma polêmica sobre não existir essa competição dentro do partido, você ter sido escolhido. Isso já é gosto passado, já está tudo resolvido, se tornaram aliados na sua caminhada, como é que ficou essa situação? Veja, Letícia, eu me filiei no PT no último dia do prazo de filiação. Já existiam outros pré-candidatos dentro do partido. E fiz isso a pedido do maior líder do partido, que é o presidente Lula. Então, obviamente, que era natural que as pessoas que vinham construindo candidaturas reivindicassem um diálogo comigo. Mas isso é absolutamente superado, todos ajudam na minha campanha. As pessoas achavam que o PT não ia estar unido, o PT está. Achavam que a esquerda não ia estar unida, a esquerda está. Achavam que partidos como o PDT, como Solidariedade, não ficariam comigo e eles ficaram. Achavam que a Federação Rede PSOL, que tinha a Natália Demes como candidata, não ficaria comigo e a Rede Solidariedade ficou comigo. Então acho que nós estamos criando um bloco político, democrático, progressista na cidade de Manaus que vai ultrapassar essa eleição. E isso é muito simbólico e muito importante para mim. Mas eu acho que o que é importante dizer em relação a aliado é que as pessoas têm que ser transparentes com o povo da cidade de Manaus. Eu sei que o presidente Lula tem alguma rejeição na cidade de Manaus, mas eu não tenho o direito de esconder o presidente Lula da minha campanha. Eu tenho que mostrar para a população que o presidente Lula é meu aliado, está ao meu lado, que eu confio nele e defendo o legado dele. E o que me incomoda muito é candidatos como o Roberto Cidade, que é o candidato do Wilson Lima e que foge do Wilson Lima igual o diabo foge da cruz. Não tem quem faça o Roberto Cidade colocar o Wilson Lima num programa de televisão dele ou defender a gestão do governo do Wilson Lima, a qual ele é absolutamente submisso como presidente da Assembleia Legislativa. Então nós temos que ser transparentes com as pessoas. O presidente Lula é meu aliado. O presidente Bolsonaro é aliado do Roberto Cidade e do Alberto Neto. E o governador Wilson Lima é aliado do Roberto Cidade. Entregar a prefeitura para o Roberto Cidade é entregar a prefeitura para o Wilson Lima. Se você acha que ele está cuidando bem do 28 de agosto, da fila do CISREG, do João Lúcio, do Platão, se você acha que ele está cuidando bem da Ana Braga, que um dia desse uma mãe teve um parto no chão, se você acha que ele está cuidando bem da segurança, que um dia desse atiraram numa UPA e um outro dia mataram uma grávida dentro de uma UBS, aí vale a pena. Agora, se você acha que o governador Wilson Lima tem feito mal para a nossa cidade, entregar a prefeitura para ele através do preposto dele, que é o Roberto Cidade, é trocar 6 por 62, trocar o ruim pelo ruim. Por isso que o que nós propomos para Manaus é uma mudança de verdade, uma mudança com Marcelo Ramos, com o meu aliado, meu amigo, um cara que eu confio que tem uma trajetória de vida pública exemplar, que é o Luiz Castro, e com os laços que eu tenho com o presidente Lula e com o governo federal, que vão fortalecer muito as potencialidades da nossa cidade. Nós sabemos agora, falando um pouco sobre segurança pública, que Manaus está entre uma das cidades com maior índice de violência. Queremos saber agora um pouco sobre quais seriam aí as suas propostas em relação à segurança pública e também qual a tua visão sobre toda essa problemática aqui na cidade. Olha lá, Letícia, primeiro eu quero usar um episódio, né? Semana passada mataram uma grávida dentro de uma unidade básica de saúde. E um dia depois desse episódio, o Davi Almeida e o Roberto Cidade fizeram programas sobre segurança pública como se eles não tivessem nada a ver com isso. Assim, é de uma cara de pau que eu até me surpreendo. Porque, veja, unidade básica de saúde é uma unidade do município, gerida pela prefeitura do prefeito Davi Almeida, que poderia colocar lá um guarda municipal, que poderia contratar vigilância privada para estar lá. E segurança pública, para evitar que se mate uma pessoa num espaço público, é de responsabilidade do Wilson Lima, cujo Roberto Cidade é o preposto nessa eleição. Então, primeiro é importante nós falarmos que esse consórcio, Davi Almeida, Wilson Lima, Roberto Cidade, tem falhado no seu dever de proteger as pessoas. Eu sou candidato a prefeito de Manaus.
A responsabilidade da prefeitura com a segurança pública, ela é subsidiária. Vejo o Roberto dizer, eu vou armar não sei quantos guardas municipais, não sei quantas viaturas. Por que como deputado ele não dá conta de ter viatura da PM na rua? De ter PM na rua? De ter uma polícia civil que investiga os crimes, que identifica quem cometeu os homicídios e prende quem cometeu os homicídios? Por que ele não cuidou até agora de ter policiamento nas linhas de ônibus que são mais assaltadas? Então isso é demagogia, é mentira. As pessoas estão cansadas disso, as pessoas não acreditam nisso, e isso vai ficando cada vez mais claro quanto mais a eleição se aproxima. Como prefeito, nós vamos ampliar o efetivo da Guarda Municipal, armar a Guarda Municipal, mas garantir que a Guarda Municipal estejam nos terminais de ônibus, nas linhas de ônibus mais perigosas, nas unidades básicas de saúde, para que elas possam funcionar com horário estendido, porque hoje fecham todas as 17 horas, só 10 funcionam até as 21 horas e, portanto, quando um trabalhador, uma trabalhadora chega de casa que é depois das 18, ele não tem como ir na UBS, porque a UBS está fechada, nós vamos voltar o vigilante para a porta da escola, porque tiraram os vigilantes e colocaram câmera nas portas da escola. A câmera protege o patrimônio, ela vê que roubaram um computador e a empresa contratada tem que devolver o computador. Mas quem protege a vida daquela criança que foi espancada pelos coleguinhas de escola e morreu? Quem protege a vida do garotinho que foi sequestrado na escola? Quem protege os celulares da escola estadual que foi assaltada e levaram todos os celulares de alunos e professores? Então nós vamos voltar o vigilante para a porta das escolas, isso é fundamental. E além do mais, nós entendemos que se a prefeitura dá conta de cuidar bem da Ponta Negra, se o Estado dá conta de cuidar bem do Largo de São Sebastião, a nossa prefeitura vai dar conta de cuidar bem da Praça do Jorge Teixeira, da Praça do Armando Mendes, da Praça do Novo Jael, na Praça da Compensa, para que esses espaços de convivência coletiva sejam devolvidos para a população. Isso também é segurança pública. E nós vamos cuidar das pessoas com carinho e com a atenção que elas merecem. Além disso, agora estamos aqui com a nossa última carta de pior gestão. Quero saber, na tua opinião, quais foram os maiores erros cometidos na última gestão e como você avalia a gestão do nosso último prefeito? Olha, eu acho que o prefeito Davi Almeida, eu sempre digo que ele é uma gestão 4.9, sabe? Aquela gestão que não conseguiu ser aprovada, não conseguiu chegar na média. Só que Manaus se acostumou tanto com gestões muito ruins que a gente foi se acostumando com o que é ruim. A gente foi se acostumando com ônibus que demora, a gente foi se acostumando aí na UBS não ter a losardana, que é o remédio da pressão, a gente foi se acostumando de que para conseguir uma consulta com o médico tem que ir de madrugada para a porta da UBS, a gente foi se acostumando que a prefeitura não dá mais o fardamento escolar, a gente foi se acostumando que a prefeitura não dá o material didático, a gente foi se acostumando com as coisas que não funcionam na nossa cidade. E eu acho que o prefeito falhou muito no que é fundamental para a vida das pessoas. A saúde vai muito mal, a segurança vai muito mal, a escola tem bons índices no IDEP, mas tem péssimos resultados no que diz respeito ao acolhimento, ao carinho, ao cuidado com a nossa criança, e nós vamos mudar essa realidade nas escolas da Prefeitura de Manaus. E o governo do estado, por outro lado, que também cuida de Manaus, falha. Ou tá bom o atendimento no 28 de agosto, tá bom o atendimento no João Lúcio, tá bom o atendimento no Platão. Não, tá péssimo. O que é responsabilidade do governo do estado na segurança, na saúde pública, tá péssimo, está funcionando muito mal, está trazendo desespero, sofrimento para as pessoas. E na segurança pública só é você abrir o noticiário. Todo dia matam um, cortam a cabeça de um, jogam um corpo no igarapé, encontram um pedaço das pessoas dentro de carro. Isso é o símbolo da falha do governo Wilson Lima. Portanto, Davi Almeida, Roberto Cidade e Wilson Lima falharam no dever de cuidar da cidade. Esse consórcio não faz bem para a gente. E trocar o Davi para entregar a prefeitura pelo Wilson Lima é trocar o ruim pelo ruim. Agora nós vamos dar o início ao nosso quadro da urna política. Aqui nós temos em torno de 15 personalidades políticas, onde eu peço que você escolha 4 de uma vez só. Escolha as 4 personalidades e aí nós vamos opinar um pouquinho sobre elas, tá bom? Vamos lá. Vou aqui misturar. Escolhe. Tadeu, nosso vice. É para eu pegar os 4? Pode pegar os 4. Gilberto Vasconcelos.
Tem um virado aqui. Não quero ir, não. Davi Almeida. E o Wilker. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Para iniciando, Wilker Barreto também é candidato à Prefeitura de Manaus. Qual a sua opinião sobre o candidato? Olha, eu penso Ele também é deputado estadual, né? Eu penso diferente do Wilker. Quando eu era líder do Serafim, ele era líder da oposição. Quando ele era líder do Amazonina, eu era líder da oposição. Nós sempre tivemos em lados opostos, mas sempre nos respeitamos muito. E eu respeito muito o Wilker, porque eu respeito quem tem posição. E o Wilker tem posição, ele tem lado. Ele não esconde o que ele é, ele não esconde os ideais que ele defende. Diferente, por exemplo, do Roberto Cidade, que esconde que é o candidato do Wilson Lima. Então, o Wilker tem meu respeito. Gilberto Vasconcelos, que também é candidato, né, a prefeito de Manaus, vem participando aí de alguns debates. No início teve ali uma certa polêmica, né, dele não poder participar. Qual a sua opinião sobre o candidato? Olha, eu penso diferente do Gilberto. Gilberto é um homem de extrema esquerda e eu sou contra qualquer extremismo. Igual sou contra qualquer ditadura. Não tem ditadura boa. Ditadura de esquerda ou de direita é ruim. Extremismo de esquerda ou de direita é ruim. Então eu penso muito diferente dele, mas é um homem que vive os seus ideais. E eu respeito quem vive os seus ideais. Ponto. Em relação à extrema esquerda, aproveitando um pouco esse ensejo, existe uma certa polêmica aí de que a esquerda ela está um pouco estremecida. Qual a sua opinião quanto a isso? Olha, eu não acho que um debate municipal, Letícia, é um debate entre esquerda e direita, entre Lula e Bolsonaro. O debate municipal é sobre quem vai resolver o problema da escola do meu filho, do hospital que eu preciso, da minha rua esburacada, do ônibus que demora muito. Então, estou muito mais preocupado em apresentar soluções efetivas, propostas efetivas para a vida das pessoas. Por isso que a minha campanha não é pautada nessa polêmica Lula, Bolsonaro, direita, esquerda. Diferente do Alberto, por exemplo, que a campanha dele é toda Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Não, a minha campanha é para oferecer para Manaus soluções efetivas para o problema da vida das pessoas. É a campanha do Pezinho de Meia, que vai dar uma bolsa de R$150 para todas as famílias beneficiárias do Bolsa Família que tenham aluno na rede pública municipal, que vai voltar a dar 2 fardamentos a cada início de ano para as nossas crianças, que vai voltar a dar um kit de material didático, que vai fazer o exame médico, porque uma criança que está com verminose, que está desnutrida, que está com problema de vista, ela não consegue ter um ano letivo saudável. Então nós vamos preparar a criança para o ano letivo. É a campanha do AME Centro, que vai criar uma grande ação de zeladoria no centro, quebrou, conserta, sujou, limpa, pichou, pinta, que vai fazer um inventário dos imóveis do centro e oferecer. Um empreendedor que quer construir um restaurante no centro, eu vou apresentar para ele todos os imóveis que são aptos para a construção de um restaurante, que vai priorizar o licenciamento das obras e dos negócios do centro para que a gente consiga revitalizar, que vai garantir uma tarifa reduzida aos sábados para que as pessoas voltem a frequentar o centro. A nossa campanha é a campanha do fila zero. Não tem cabimento no mundo de hoje, Letícia, uma pessoa ir 4 horas da manhã para a porta de uma UBS para pegar uma ficha para uma consulta que é no outro dia. Tem tecnologia para isso. Nós vamos fazer um sistema conectado em que a pessoa vai fazer essa marcação pela internet. Nós vamos ampliar a rede de atenção básica para preencher esses vazios de atenção básica que existe. Nós vamos devolver o médico da família, que vai voltar a fazer visita domiciliar, em especial para idosos, deficientes, mulheres grávidas, bebês recém-nascidos e doentes crônicos. E nós vamos criar o Hospital Municipal do Idoso, porque a gente tem uma rede de atenção à criança, a gente tem um Instituto da Mulher para atender as mulheres, mas a gente tem um vazio de atenção para os idosos. Então nós vamos criar o Hospital Municipal do Idoso, que vai ser construído com recursos em parceria com o governo federal e mantidos com um programa chamado PROAD-SUS, que é a contrapartida que os 6 hospitais de excelência do Brasil dão por não pagarem a contribuição previdenciária patronal. Então a gente sabe muito o que quer fazer com o futuro da nossa cidade. E esse debate não é um debate entre direita e esquerda. Quem quiser me ajudar, eu não quero saber se votou no Bolsonaro, se votou no Lula, se é de direita, se é de esquerda. Tem uma boa solução para a cidade, ama a nossa cidade, quer o bem das pessoas, quer que a gente viva melhor, vem para cá, que aqui cabe todo mundo. Agora falando um pouco sobre Tadeu de Souza, que foi uma das imagens que você retirou. Ele é vice-governador, participa também desse processo eleitoral municipal. Primeiro, como você avalia a atuação política do Tadeu de Souza e a influência dele nessas eleições?
Olha, eu não tenho referência política nenhuma do Tadeu. O Tadeu é meu contemporâneo de universidade, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas. É um procurador, um cara muito preparado na atividade profissional dele, mas a única referência política que ele tem é ser amigo do Davi Almeida. Fora isso, nunca fez nada pela política e pela vida das pessoas. Então eu respeito pelo profissional, pela trajetória dele, mas politicamente não tenho nenhuma referência sobre ele. E agora, Davi Almeida. Qual a sua opinião sobre Davi Almeida? É aquele prefeito 4.9, sabe? É aquele aluno fraco que tira uma nota boa e sai gritando por aí, mas tirou 10 notas vermelhas. Então, acho que ele tem muito mais notas vermelhas do que notas azuis nessa avaliação dele como prefeito da cidade de Manaus. E, infelizmente, quem paga a conta dessa incapacidade de preparar Manaus para ser uma cidade do futuro é a população. A gente vê que Curitiba é uma cidade que está voando há muito tempo. Florianópolis é uma cidade voando, preparada para o futuro. Recife, meu amigo João Campos, revolucionando o Recife. E aqui, cara, mais do mesmo o tempo inteiro. O Davi é mais do mesmo. E trocar o Davi para entregar a prefeitura pelo Wilson Lima também é mais do mesmo. Por isso nós estamos aqui para oferecer à cidade de Manaus uma mudança verdadeira, uma mudança na forma de governar, na forma de olhar para as pessoas. Eu gosto muito de uma frase do Lula, né? Ele disse, olha, eu não fui eleito para governar as pessoas, eu fui eleito para cuidar das pessoas. Então nós queremos ser prefeito de Manaus para cuidar das pessoas. E agora, dando continuidade à nossa entrevista, tem uma situação que nós precisamos conversar. Vamos. Cenário de segundo turno. Algumas pesquisas têm saído e elas afirmam já haver um cenário definido em relação ao segundo turno. Primeira coisa que eu quero saber, você acha que ainda há tempo para esse cenário ser alterado? Você acha que ainda dá tempo de mudar? E no caso de não haver, você já tem a definição de um lado o qual você supostamente iria apoiar caso não vá para o segundo turno? Vamos lá. Primeiro eu vou lhe dar 2 exemplos concretos. Em 2014, eu fui candidato a governador. Há 15 dias da eleição, me deram um empate técnico de 3% e 4% com o Chico Preto, que também era candidato a governador. Eu tive 17% em Manaus e ele teve 2%. Há 15 dias da eleição, nós estamos a quase 30%. Na eleição de 2016, quando eu fui para o segundo turno para prefeito, há 10 dias da eleição, colocaram o Silas Câmara em empate técnico comigo numa pesquisa. Eu tive 27%, ele teve 10%. Portanto, eu só confio numa pesquisa, na do povo na urna, no dia 6 de outubro. Eu estou muito tranquilo de que nós estaremos no segundo turno, a nossa campanha é um crescente. A vinda do presidente Lula vai começar a ter impactos a partir de agora, por conta do programa de televisão, por conta dos comerciais. A nossa militância está muito mobilizada. Eu começo a receber muitas manifestações pelas redes sociais, nas minhas caminhadas nas ruas. Então eu não posso nem cogitar dar apoio no segundo turno, porque eu estarei no segundo turno. Mas vamos lá, agora analisando um pouco mais a fundo, né? O presidente Lula também veio aqui para Manaus nas últimas semanas, teve toda essa situação. Na agenda dele não houve nenhuma situação, pelo menos pública, onde ele participasse de algum evento político com você. Em Manaus, é de conhecimento público que ele tem essa rejeição, né? E você mesmo adere à sua campanha ao fato de não colocar ele como centro da campanha. Existe ali um posicionamento do partido, de que houve o convite. Quero saber se você acha que vai ter influência negativa na sua campanha, se isso te prejudica de alguma forma ou te ajuda, e como você avalia esses impactos em relação à vinda dele. Por que não houve um evento político? Veja, porque ele é o presidente da República. Porque ele não é um irresponsável de, num dia de semana, no meio de expediente, largar a responsabilidade dele como presidente da República, largar as pessoas que estão sofrendo os efeitos de uma estiagem e ir fazer campanha política. Sim. Ele seria um responsável se ele fizesse isso. Eu tomei café com o presidente Lula, fora do horário de expediente, conversei longamente com ele, ele gravou para o meu programa de TV, no hotel dele, fora do horário de expediente, e depois cumpriu uma agenda institucional. O presidente Lula não é um ex-presidente que não tem nada o que fazer e pode ficar viajando pelo país pedindo voto para as pessoas. Ele é o presidente da República e ele nunca deixou nenhuma margem de dúvida de que ele daria prioridade à questão eleitoral, às responsabilidades que ele tem
com o país e, em especial, com a nossa cidade, com o nosso estado, que vive um momento de muita dor e de muito sacrifício por conta da estiagem. O presidente Lula não ia deixar de visitar uma comunidade rural de Tefé, de visitar uma comunidade rural do Manaquiri, para ir fazer campanha para mim. Ele seria um irresponsável se ele fizesse isso. Então, primeiro, isso. Segundo, é verdade que o presidente Lula tem a rejeição, é verdade que eu tenho alguma rejeição na eleição, uma parte decorrente disso, outra parte decorrente da minha própria trajetória, isso é natural, mas se você pegar a última pesquisa, eu sempre apareci em todas as pesquisas como o mais rejeitado. Uma que publicaram semana passada, eu sou o terceiro. O Davi já tem mais rejeição do que eu e o Amon já tem mais rejeição do que eu. E o Roberto Cidade, aposte no que eu estou dizendo, a rejeição dele vai começar a aumentar, porque a população vai começar a perceber que ele é o candidato do Wilson Lima. E ninguém quer entregar a prefeitura para o Wilson Lima, ninguém. Ninguém quer entregar a prefeitura para o Wilson Lima. Então estou muito tranquilo quanto a isso. O presidente Lula, ao mesmo tempo que ele tem rejeição, tem 23% da população dos eleitores da cidade de Manaus que dizem que votam em qualquer candidato que o presidente Lula indicar. 23% vai colocar um candidato no segundo turno. Então, se nós fizermos chegar a essas pessoas, como nós estamos fazendo, pela campanha de televisão, pela caminhada, pelos nossos candidatos a vereador, eu não tenho dúvida de que são essas pessoas que confiam no presidente Lula que vão nos colocar no segundo turno. Porque o presidente Lula fez muito por Manaus, só fez o bem para Manaus. Presidente Lula, ponte, arena, Prosamin, Proama, Viver Melhor, Luz para Todos, ampliação do aeroporto, agora a obra que vai sair da Manaus Moderna, Pé de Meia, tudo que existe, Viver Melhor, tudo que existe de infraestrutura na cidade de Manaus, tudo é legado dos governos do presidente Lula. Agora, você tocou em um ponto muito importante, que também, de certa forma, traz aí a necessidade do olhar público para a situação, que é o cenário ambiental que nós estamos vivendo. Muitos dos candidatos, né, no seu plano de governo apresentam medidas para a questão ambiental, e nós aqui em Manaus também estamos sendo impactados, né? Seja pela questão da fumaça, seja pela questão da seca. Vamos lá. Tivemos, ainda falando um pouco sobre o presidente Lula, tivemos a questão da vinda dele para Manaus exatamente para essa tratativa, e houve todo um certo apontamento, algumas pessoas criticaram o fato dele ter vindo e até então não ter apresentado de fato, pontualmente, algumas medidas para essa situação. Você que estava mais próximo deve ter acompanhado, houve apresentação de medidas. Além disso, também teve uma polêmica em relação à BR-319, que foi falada a questão da construção, de dar o segmento, tem toda essa tratativa da demora, né, que se dá. Nós sabemos que isso não é de competência municipal, mas também existe uma influência que o poder municipal pode estar tendo, Sim. pode estar realizando. Sim. Você como candidato, como é que você avalia essa situação? Tanto das críticas que foram relacionadas à vinda dele, à falta de posicionamento, quanto a questões aí de uma certa comunicação entre o poder municipal, com o estadual e federal em relação a essas medidas que são tão importantes para a nossa cidade. Olha, primeiro eu acho que o posicionamento do presidente Lula foi muito claro. Agora, quem não quer ver, não enxerga nada. Vamos pegar a BR-319? No governo anterior, caiu as pontes. O presidente Lula está reconstruindo as pontes. No governo anterior, os 52 quilômetros do lote C tiveram licença para serem asfaltados, contrataram uma empresa de fundo de quintal que começou a obra e não deu conta de terminar. Nós estamos desfazendo as besteiras que eles fizeram. O presidente Lula assinou a ordem de serviço e as obras já começaram a recuperar os 52 quilômetros do lote C. Em relação ao trecho do meio, que são os 400 quilômetros, eu lembro que o ex-vice-presidente, general Mourão, esteve aqui no início do governo anterior e disse que ele comeria a boina dele se não recuperasse a BR-319 no governo anterior. Ele não comeu porque não tem palavra. Eu até propus um tucupi, porque boina sem tucupi deve ser muito indigesto, né? Então talvez se triturar e misturar ali com tucupi fique um pouco mais digestivo para ele. Mas ele, na maior cara de pau, nunca mais falou disso. O presidente Lula disse, nós vamos montar um grupo de trabalho e vamos até o final do governo, ele disse isso de forma clara e literal, vamos até o final do governo iniciar a obra de asfaltamento do trecho do meio da BR-319. Ah, mas ele só disse, tudo que o presidente Lula disse que ia fazer por Manaus até hoje, ele fez. Ele disse que ia fazer a arena e fez. Ele disse que ia fazer a ponte e fez. Ele disse que ia fazer o Viver Melhor e fez. Ele disse que ia fazer o Proama,
para não ter mais problema de água na Zona Leste, e fez. Ele disse que ia prorrogar a Zona Franca, e fez. Ele disse que ia fazer o ProUni, e fez. Ele disse que ia fazer o pé de meia, e fez. Então o presidente Lula tem lastro e credibilidade para eu e o povo da cidade de Manaus acreditar. Se ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer. Então eu tenho muita tranquilidade quanto a isso. Em relação à questão ambiental e à responsabilidade da prefeitura, quando começou a crise do oxigênio, eu fui a Brasília, aproveitei o prestígio que eu construí em Brasília, conversei com o chefe de gabinete do Ministério do Meio Ambiente, que inclusive é um procurador aqui do estado do Amazonas, o Daniel, um jovem brilhante, conversei com o Rodrigo Augustinho, presidente do IBAMA, que foi deputado federal junto comigo, e fica claro que o que traz essa fumaça para cá são incêndios, queimadas no sul do Amazonas. O prefeito de Manaus não tem como impedir queimadas no sul do Amazonas. E ele não tem como impedir também que a fumaça produzida lá chegue aqui. Aí ele não tem que ser candidato a prefeito, tem que ser candidato a Deus, para ele conseguir mudar o rumo do vento ou criar um campo de força que impeça a fumaça de chegar aqui. Nós estabelecemos medidas para mitigar os danos. Preparar as UBSs para um aumento de problemas pulmonares e respiratórios, orientar as pessoas a usarem máscara nos dias que a situação estiver mais grave, entregar máscara para as crianças nas escolas, orientar que as pessoas não façam atividade física em local aberto nos dias de muita fumaça. Então nós vamos agir para mitigar os danos e cobrar o governo federal e o governo do estado, que são os responsáveis por impedir as queimadas no sul do Amazonas. Marcelo, finalizando, caminhando para o final do nosso programa, quero saber quais são as tuas principais prioridades para a cidade de Manaus. Elas são muito claras, elas têm propostas. Vamos garantir que ninguém fique nesse vazio, garantir 100% de cobertura da rede de atenção básica. Nós vamos garantir a volta da visita domiciliar do médico da Estratégia de Saúde da Família e construir o Hospital do Idoso. Nós vamos fazer o Vida Segura, que é um programa de segurança pública suplementar, porque a responsabilidade prioritária da segurança pública é do governo do estado, que vai ter vigilante na porta da escola, guarda municipal em terminais de ônibus, nas linhas mais perigosas, nas UBSs para que elas tenham horário estendido, não funcionam só às 17 horas, e recuperação de espaços públicos de convivência coletiva, como praças, campos, quadras e tudo mais. Nós temos o AME Centro, que vai fazer um grande trabalho de zeladoria no centro, vai identificar os imóveis para potencializar novas atividades comerciais, principalmente vinculadas à questão artística, cultural e turística. Vamos encher o nosso centro de turismo, de cultura, de movimento. A tarifa reduzida aos sábados para estimular a frequência das pessoas e, como eu disse, um trabalho muito intenso de zeladoria. Então, saúde, educação, segurança pública e cuidar do nosso centro. Essas são as nossas prioridades, sempre dizendo como fazer, o que fazer e mostrando que o que a gente está propondo cabe dentro do orçamento da prefeitura. Candidato, agradecemos muito a sua participação. Abra esse espaço para você deixar uma mensagem para o nosso público e dizer suas palavras finais. Quero primeiro agradecer a oportunidade, Letícia. Vocês têm feito um belo trabalho nessa eleição, de esclarecimento, de apresentação dos candidatos de forma democrática. Todos têm espaço aqui, todos têm liberdade para apresentar suas críticas, então eu preciso fazer esse registro. Acho que é a segunda ou terceira vez que eu estou aqui com vocês e dizer para você, Manauara que como eu nasceu aqui, ou Manauara que escolheu aqui essa cidade para viver, que nós temos a chance de virar a página da história da nossa cidade, que nós temos a chance de fazer uma mudança que não é uma mudança do ruim para o ruim, que é uma mudança de verdade, que é uma mudança que acaba com esse consórcio Davi Almeida, Wilson Lima e Roberto Cidade, que só fizeram um mal para a nossa cidade e implanta uma nova forma de governar. Uma forma de governar que aponta para o futuro, como uma cidade criativa, inovadora, uma cidade próspera, uma cidade do tamanho dos nossos sonhos. Todos os dias a gente acorda cheio de vontade de trabalhar, de lutar, de transformar nossas vidas e encontra uma cidade que embarreira esses sonhos e essas esperanças. Nós vamos derrubar essas barreiras e vamos ter uma prefeitura do tamanho dos sonhos e das esperanças do povo manauara. Um grande abraço, eu conto com você, Marcelo Ramos e Luiz Castro, 13. Muito obrigada a você, nosso telespectador, por participar e dar a sua audiência para nós do Convergente em parceria com a Rede Onda Digital. Esse aqui foi mais um debate político com Letícia Barbosa. Até a próxima.